graça e paz. Hoje nós vamos ter um devocional um pouco diferente, em ritmo de férias. Eu sei que a gente ainda está em período de férias e eu quero te dar algumas dicas para nesse período, você que é mãe, também ter uma interação com os seus filhos, com a sua família. E eu quero trazer esse princípio de descanso. Nós ainda estamos aí na série O Despertar da Leoa, nos nossos devocionais. E uma das inspirações que eu vou trazer para você hoje, eu também tive através desse livro, ali no capítulo 9, 10, que vai falar sobre os filmes As Crônicas de Nárnia. E eu quero trazer, antes de te dar as dicas, o princípio do descanso. Sabe que Deus, lá no início, no livro de Gênesis, no livro dos princípios mesmo, ele nos ensinou que existe um tempo que é para o descanso. No próprio livro de Eclesiastes também, Eclesiastes 3, vai ter ali há tempo para todas as coisas, né? Geralmente é esse o título desse trecho da Bíblia. E realmente ali está descrevendo um tempo para cada coisa. E num dos versículos fala inclusive que existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Você que plantou trabalho durante o seu ano, você que se dedicou a tantas coisas e agora você precisa colher o seu descanso. Deus, ele nos ensinou que ele criou todas as coisas, mas ele também ensinou o princípio do descanso. É de Deus você se desligar um pouco dos afazeres, do seu trabalho e ter esse tempo de recarregar as baterias, como a gente fala, recarregar suas pilhas, colocar algumas coisas em ordem e realmente descansar, se desconectar das coisas e proporcionar esse momento com a sua família, com os seus filhos. Isso é divino, é de Deus. Sabe? A gente ainda habita em um corpo que tem limitações e Deus fez esse corpo. Deus sabia que ele precisaria do descanso para ter equilíbrio e você precisa sim proporcionar isso, fazer isso com intencionalidade, porque vivemos em uma época onde temos muitas coisas, muitos afazeres, mas precisamos entender que há tempo para tudo e sim, nós precisamos desse tempo. E eu quero te inspirar com algumas dicas. De fato, eu sou mãe de 2 filhos e que entram em férias, né, da escola e morando longe dos meus familiares, eu tenho só eu para cuidar deles. E a gente precisa adequar toda a rotina, tanto de férias como também de trabalho, porque alguns dias que eles estão de férias, eu ainda estou trabalhando. E a gente precisa adequar as coisas. De fato, existem dias que são desafiadores, você não consegue render como esperado ou fazer com a concentração que você deseja. Mas nesses momentos eu me esforço para olhar com gratidão, porque é muito melhor ter eles comigo do que não tê-los. Então, que nós possamos levantar nesses momentos de desafio, de conciliar as coisas com eles, possamos levantar dentro de nós a voz da gratidão por ter filhos. Muitas mulheres desejam ter ou desejaram e não tiveram, ou ainda não têm. Mas nós temos filhos para cuidar, filhos com saúde, filhos que estão aprendendo com as nossas atitudes e palavras. Que você possa lembrar disso e motivar o seu coração com gratidão e realmente pedir a ajuda do Espírito Santo para adequar as coisas e tornar a rotina mais leve. E agora para o nosso descanso eu quero te indicar. Você pode aproveitar a dica desse livro, como eu fiz, e repassar aí os filmes das Crônicas de Nárnia. De fato, esse livro ele é um livro divertido que envolve toda a família e traz muitos princípios de justificação, da grandeza de Deus, de ser corajoso, ousado e leva a criança a um mundo de imaginação, né? A poder imaginar quantas coisas ela pode desbravar, se divertir em um ambiente onde é inspirada por Deus, pela direção de Deus. Então, selecione aí esses filmes para que você reveja ou veja eles com seus filhos, com a sua família. Também selecione alguma série que possa envolver o seu filho e proporcione também um momento de descontração e comunhão. Sabe, eu tenho um filho adolescente, eu quero te dar essa dica. O filho adolescente, ele precisa desse ambiente
de identificação, de tempo de qualidade, para que ele possa se abrir e através disso você possa trazer ele para perto e trazer orientações. Porque se você ir para uma tendência de só confrontar, você acaba afastando ele de você. E aí fica mais fácil de você poder inspirar e passar princípios para ele. Eu quero também te incentivar na dica de leitura e contação de histórias. Eu já tenho um filho menor de 5 anos que ama ouvir histórias. Então a gente tem uma Bíblia, né, que o desenho se chama mangá, nesse estilo, e todos os dias a gente faz uma leitura. Algumas vezes a gente trabalha com a dinâmica dele escolher as histórias bíblicas e em outros períodos a gente faz uma sequência de histórias. E a gente tem aquele momento juntos na cama, descontraído, onde ele vê as figuras, ele interage com perguntas e a gente consegue também ter um momento prazeroso e aproveitar para passar princípios bíblicos também. E a última dica que eu tenho para você, repassando a primeira, faça uma seleção de filmes e não deixe de assistir as Crônicas de Nárnia. A segunda é, tenha um tempo para leitura e contação de histórias. E a terceira é, recicle, libere espaço. Eu lembro que nesse devocional, no nosso primeiro devocional, eu falei um pouco sobre isso, né? Eu revi ele e eu me lembrei. Justamente na época do final do ano, que eu sempre tiro alguns dias das minhas férias para fazer um geralzão nos roupeiros das crianças, no meu, no sapateiro, em alguns armários da minha casa. E eu sempre tiro algumas coisas para que eu possa abençoar a outros, outras que já estão velhas e não me servem, então também não servem para dar, servem para descartar. E eu sempre faço isso e incentivo os meus filhos. Eu sempre faço o meu filho pequeno separar algumas coisas, alguns brinquedos para ele poder doar. Ele fica meio resistente, mas ele está aprendendo, amém? E o mais velho sempre separa algumas roupas também. Eu costumo falar que quando a gente não abre espaço, não libera, Deus não pode acrescentar. Então faça isso para que você possa multiplicar, abençoar, ter um momento com a sua família também, passando o princípio de que a gente precisa ser organizado, ter zelo, né, ter cuidado com as nossas coisas e também ser generoso. E isso vai fazer com que espaços sejam abertos e Deus também possa acrescentar coisas novas na sua vida. Amém? Essas são as dicas então para suas férias. Espero que você tenha recebido no seu coração e seja inspirado para um tempo leve, proveitoso e também envolvendo a palavra nas suas férias, porque a gente tira férias do trabalho, mas não tira férias de Deus. Amém? Um beijo, multiplique essa palavra e bom descanso!